Boa noite, meus queridos irmãos. As visitas que estão conosco nesta noite para assistir mais um culto de ação de graças. E é um privilégio e uma honra para mim poder continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Nesta noite, eu gostaria de falar para vocês sobre um sacrifício ou um decreto de morte. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre Moisés, este homem de Deus, que durante a sua vida sempre houve um decreto de morte para com Moisés. Vamos ler o que está em Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Aqui há um decreto de morte, porque logo em seguida diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Amados irmãos, este foi o primeiro decreto de morte para com Moisés. Mas nós, nesta noite, estamos falando sobre sacrifício ou um decreto de morte. Você também receberá um ou 2 ou 3 decretos de morte. Não sabemos. Vamos estudar. Vamos ver então? O primeiro decreto de morte para com Moisés foi quando ele nasceu. Mas em seguida nós temos outra passagem interessante. Êxodo capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim: o qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó. Este aqui já é o segundo decreto de morte para com Moisés. Interessante, irmãos. Este homem que o Senhor o chamou para conduzir o seu povo e libertá-lo, ele agora, por incrível que pareça, vai receber o terceiro decreto de morte. Está em Êxodo, capítulo 11, versículos 5 e 6. Vejamos aqui então. Êxodo capítulo 11, versículo 5 e 6, que diz assim: e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. É interessante que em Êxodo capítulo 10, versículo 28, diz assim: disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Nós lemos uma passagem anterior sobre a morte dos primogênitos no Egito, e quero pedir desculpas aos irmãos, mas na realidade foram 3 decretos de morte para com Moisés. O primeiro deles quando ele nasceu, o segundo quando ele defendeu um amigo dele,
da raça dele, e o terceiro quando ele estava diante de Faraó anunciando realmente o decreto de morte dos primogênitos. Sim, queridos amigos, este homem viveu muitos anos, mas sempre com um decreto de morte sobre ele. Por que não falarmos então agora sobre o decreto de morte dos Moisés modernos? Você é um Moisés moderno. Eu sou um Moisés moderno. Nós estamos em busca de uma pátria melhor, a celestial. Mas nós estamos aqui neste planeta. Então, veja só. O primeiro decreto que nós recebemos, que você recebeu, está em Romanos capítulo 6, versículo 4. Vamos ver. Romanos capítulo 6, versículo 4. Diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também que com ele viveremos. Aqui é um decreto de morte, significando quando você passou pelas águas, diz aqui Romanos 6,4, fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O primeiro decreto de morte que foi para você e para mim, caro irmão, cara visita, foi quando nós nos batizamos. Ali nós morremos para o mundo e nascemos para Jesus Cristo. Na realidade, algumas pessoas, e quiçá muitas, eles realmente dizem, eu morri para o mundo. Como o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o primeiro decreto de morte. O segundo decreto de morte, queridos, provavelmente deverá ser quando nós morremos. Afinal de contas, todos nós iremos passar pela morte. E o Senhor colocou neste planeta para com o homem um decreto de morte. Ele diz assim, porque tu és pó e ao pó tu voltarás. Mas existe ainda um terceiro decreto de morte que o Senhor permite para que algumas pessoas talvez irão provar. Está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Vamos ler então? Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, que diz assim: ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui é um decreto de morte para aqueles que não irão adorar a besta do Apocalipse. Bem, vejamos então como nós estamos hoje. Nessa noite estamos lembrando que Moisés recebeu 3 decretos de morte. Um quando ele nasceu, providencialmente o Senhor colocou alguém à sua frente, e justamente a filha de Faraó para cuidar dele. Faraó baixou um decreto para matá-lo, e a filha foi e resgatou e o criou. Em segundo lugar, Moisés estava defendendo um irmão dele, da raça dele, um hebreu. E alguém falou, olha, você não é juiz. Você não é o nosso juiz. E esta notícia chegou até ao rei, e o faraó então disse o seguinte, eu vou matar Moisés. O segundo decreto de morte para ele.
O terceiro decreto de morte, nós lemos, foi quando ele foi anunciar lá no palácio do Egito a Faraó, dizendo: olha, todos os primogênitos vão morrer, inclusive o seu filho. Um decreto de morte. Então o Faraó disse assim para ele: olha, eu não quero mais ver o seu rosto. No dia em que você aparecer aqui, eu vou te matar. 3 decretos de morte para com este homem. Decreto de morte ou sacrifício, irmão? Nós sabemos que Moisés morreu, foi ressuscitado e está na glória do Pai Celestial. Mas nesta noite eu quero falar para você que está me ouvindo. Você realmente recebeu o decreto de morte que o Senhor deu para você, para que você morresse para o mundo? Ao você ser batizado, sepultado nas águas, ressuscitado, tornando-se uma nova criatura, e então você agora vive para Jesus Cristo. As coisas velhas já passaram, agora tudo é novo, vida nova. Primeiro decreto. O segundo decreto de morte, ele é estendido a todos os seres humanos, gostem ou não, queira ou não. Um dia eu vou cair, eu vou morrer, e você também. E o terceiro decreto de morte poderá acontecer com você ou não. Se você persistir, deixando o mundo, servindo a Jesus, continuar nesta luta, firme, guardando os mandamentos do Senhor, seguindo os seus preceitos, obedecendo às suas leis, sendo um adventista fiel, quando surgirem as dificuldades e o final dos tempos, provavelmente você será um daqueles que receberá o decreto de morte por não guardar um dia que o Senhor não estabeleceu. Receberá um decreto de morte por guardar um dia que Deus estabeleceu para você guardar, descansar. Mas isso é decreto de morte ou é um sacrifício que você faz para com o Senhor? Pense bem. Vale a pena este sacrifício e correr este risco? Vale a pena. Oremos nesta oportunidade. Querido Deus, nosso Pai amado que está nos céus, nós te louvamos nesta noite por estes momentos tão simples, mas tão produtivos para a nossa vida espiritual, quando o Senhor pode nos livrar deste decreto de morte que virá um dia. Nós rogamos e pedimos que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. E que o Senhor nos guarde e nos proteja. E que o Senhor nos dê uma noite tranquila, um sono reparador. Que o Senhor nos dê tranquilidade, paz, segurança e calma. Para que possamos enfrentar estas dificuldades, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.